Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém? A você que está me vendo e não professa a minha fé, que essa palavra fale com você e que ela seja o que você precisa ouvir nesse momento, que Deus abençoe a sua vida. Meu amado, hoje eu quero compartilhar com você hoje, através desse vídeo, uma palavra que Deus falou comigo por esses dias, uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, que me ajudou muito no momento que realmente a situação ali estava difícil, foram dias difíceis, mas Deus, como sempre, Ele nos firma e nos permite estar de pé, todo dia, não é? Então, abra sua Bíblia aí em Salmos, capítulo 103, versículos 13 e 14, que diz assim, olha: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que você e que eu somos perecíveis. Sabe que nós temos um limite, um limite humano. Né? Nós somos feitos de natureza humana. E Deus, Ele sabe. Mas existem muitas situações que eu e você passamos que a gente se esquece disso, não é verdade? Muitas vezes no meio da luta, no meio do ataque, a gente se esquece. A gente pensa muitas vezes que Deus não está vendo, que Deus não tem controle, que Deus perdeu o controle. Amado, quando Deus me deu esse versículo, foi num dia muito difícil. Porque às vezes a afronta ela beira a crueldade, né? Às vezes é cruel, é de forma contínua, é torturante. E nós somos pó, olha o que a palavra diz aqui. Mas o que a gente esquece é que Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe do nosso limite. E Ele disse para mim, quando Ele me trouxe essa palavra, no mesmo instante, Ele falou no meu espírito, olha, sabe essa situação que você pensa que eu não estou vendo? Que você pensa que eu não estou no controle? Existe um limite para ela. E quem coloca esse limite sou eu. Assim como aqui nesse Salmo 103, Davi ele faz um convite, é um cântico de Davi. Ele está convidando a louvar a Deus pela sua misericórdia, pelo seu domínio, pelo seu controle sobre tudo. E é por isso que ele fala aqui, que assim como um pai se importa com seu filho, da mesma forma Deus se importa com o que você está passando hoje. E Ele sabe até onde você pode suportar. Há um limite de Deus. E essa situação que eu e você estamos passando não vai durar para sempre. Talvez vocês que estão me vendo esteja passando por uma situação que tem te levado no limite. Às vezes você pensa assim, de hoje eu não passo. Dessa vez eu não volto, eu não saio desse hospital. Dessa vez a minha família é destruída, eu não sei o que você está passando, eu não sei a situação que tem te levado no extremo. Eu quero que você nunca se esqueça disso. Deus sabe do limite e Ele vai colocar um limite nessa situação. Existe um limite. Olha o que Ele diz pra gente aqui na palavra de Deus, no livro de Jó, Ele diz isso para Jó. Talvez você não conheça a história de Jó, mas ela é muito conhecida. Jó foi testado, meu amado, de uma forma inimaginável, com sofrimentos inimagináveis que talvez eu e você não suportaria. Jó foi testado na sua família, ele perdeu bens, perdeu tudo. E ele perdeu a saúde, ele só não perdeu a vida, mas ele perdeu até a saúde. E naquele momento de maior angústia de Jó, meu amado, porque Jó era humano como eu e você. Jó argumentou com Deus, Jó questionou com Deus. É como eu e você no meio da prova, quando a gente pergunta, Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Jó
com certeza questionou isso com Deus. E no capítulo 38, Deus responde para ele. Deus fala que ele coloca limite no mar. Ele que diz até onde o mar pode chegar. Imagina um Deus, meu amado, que tem controle na natureza dessa maneira, que ele diz para o mar, olha, daqui você não passa. Da mesma forma, essa situação que você está passando, Deus, ele sabe até onde pode chegar. Porque ele sabe até onde você suportará. Porque o que você está passando é permissão de Deus. Se você tem a vida com Deus, se você tem compromisso com Deus, tenha certeza que o que você está passando hoje é Deus que está permitindo para um propósito maior. Então, se Deus está permitindo, meu amado, minha amada, tenha certeza que Deus, assim como Ele permitiu, Ele tem um limite, Ele tem o dia e a hora para colocar um fim. Porque existe limite, meu amado, e existe também a justiça de Deus. Talvez o que você esteja passando seja alguém usado por Satanás contra a sua vida, que tem sido cruel com você, que tem te agredido, te torturado. Tenha certeza que Deus está vendo. Tenha certeza que Deus já tem a justiça dele, o juízo dele para estar sendo executado nessa situação. Porque a palavra de Deus diz que a justiça é dele. A vingança pertence a ele, não sou eu nem você que devemos fazer justiça, mas é Deus que faz a justiça. Olha, isso me lembra muito Asaf, o salmista Asaf, no capítulo, em Salmo 73, nos conta de um conflito de Asaf. O salmista Asaf entra em conflito com Deus. Sua fé enfraquece, ele entra em conflito porque ele diz no Salmo 73, ele via os ímpios fazendo mal e se gabando do que fazia. Ele viu os ímpios sendo cruel com ele. Ele diz no Salmo 73, aqui ele diz, olha, que ele era castigado pelos ímpios todas as manhãs. Todo dia, toda manhã os ímpios vinham, os seus inimigos vinham para castigá-lo, para afligir. E nada acontecia com aqueles ímpios, com aqueles inimigos. E ele entrou em conflito, porque ele não via a justiça de Deus. Mas exatamente no versículo 16 e 17, eu vou ler para você, Salmo 73. Se você tem a sua Bíblia, acompanha aí comigo. Salmo 73, versículo 16 e 17, ele diz assim, olha, quando eu pensava em compreender o que ele estava passando, porque muitas vezes a gente quer entender, não é? Talvez, às vezes eu quero entender, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque a partir do versículo 13 do Salmo 73, Asaf diz, olha, ele pensa assim, em vão eu tenho purificado meu coração, em vão eu ando na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado, cada manhã pelos meus inimigos. Ele diz, olha, no versículo 15, se eu dissesse, também vou fazer do mesmo jeito. Agora eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos. Agora eu vou responder vou pagar na mesma moeda que estão fazendo comigo. Ele diz, se eu fizesse isso, eu ofenderia a geração de teus filhos. Ele falando com Deus. Mas quando ele pensava, quando ele estava ali tentando compreender o que ele estava passando, ele ficou perturbado. Mas quando ele entrou na presença de Deus, quando ele entrou no santuário de Deus, Deus fez ele entender o fim dos que estavam o afligindo. Foi o que aconteceu comigo aqui. Quando eu entrei, me coloquei de joelho, diante do ataque, diante da crueldade, Deus me fez ver e entender que existe um limite, que existe uma justiça de Deus a ser feita. Amado, a gente não pode esquecer nunca isso diante da luta, diante da tribulação, que Deus está vendo, meu amado. Deus sabe o que está acontecendo, e há um limite de Deus. Há uma justiça de Deus a ser executada. Eu não sei o que você está passando, eu vim compartilhar isso com você. Talvez você esteja aqui como Asaf, tentando entender, questionando com Deus como Jó. Porque muitas vezes nós somos um Jó.
questionando com Deus, achando que sabemos mais do que Deus, achando que Deus não tem controle sobre o cenário. Meu amado, não se esqueça disso. Deus sabe da sua estrutura, foi Ele que te criou, e sempre que a luta vier falar, a voz da luta, o ruído da luta, da situação falar mais alto do que a palavra, do que o que Deus diz para você, você ouça a voz do seu coração, do seu espírito dizendo, olha, existe um limite. Deus vai colocar um limite. Existe uma justiça de Deus. Deus vai fazer justiça. Eu verei a justiça, como dizem Salmos, que diz assim, olha, então Deus me fez ver o meu desejo sobre os meus adversários. E qual é o seu adversário hoje? O que está te levando ao limite? É uma enfermidade que você não sai mais do hospital? Que você não aguenta mais, que está afligindo você não só toda manhã, mas o dia inteiro, todo dia? É um problema na sua família? É um vício de alguém da sua família ou de você mesmo? Que você já tem lutado para se libertar e não consegue? Eu não sei qual é a situação que tem tirado o seu limite, mas saiba que há um limite de Deus. E se você está na presença de Deus, se você confia em Deus, se você tem a sua vida no altar de Deus, se você entra no santuário dele todo dia, aprenda a confiar. Confia, meu amado, confia que Deus está no controle. Confia que Deus vai ser glorificado através da sua vida, que há um propósito maior e que há justiça de Deus sobre aqueles que estão sendo cruéis contra você. Amém? Que essa palavra tenha falado com você, que talvez tenha se questionado, que talvez tenha entrado em conflito como Asaf aqui entrou, que é o que acontece muitas vezes conosco, mas que Deus fale com você e que você acalme o seu coração, que essa palavra acalme o seu coração. Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe que você é pó, Ele sabe até onde esse mar pode chegar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você seja um canal de bênção e compartilhe esse vídeo com alguém que você entende, que está passando por uma situação que realmente está no limite, mas saiba que esse limite não é a gente que coloca, é Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.